Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Então, tá um pouquinho diferente agora o andamento das aulas, né? Até tudo isso acabar, as aulas vão ser online, mas pode ficar tranquila que quando a gente voltar com as aulas normais, eu vou repassar tudo de novo esse conteúdo que a gente aprender aqui online aqui. Eu vou trazer tudo de novo na aula, na prática, na escola, tá? Então podem ficar bem tranquila que eu vou repassar tudo de novo para vocês. Então, para não ficar tudo tão ruim, tudo tão diferente, eu vou fazer o vídeo para todas as meninas juntas. Mesmo as que começaram agora, para as que começaram que já faz um tempo que já estão quase acabando. Eu trouxe hoje para fazer uma maquiagem em mim mesma. Eu trouxe alguns assuntos que eu já repassei para algumas meninas, mas que eu vou trazer de novo, porque eu vejo que ainda estão com um pouquinho de dificuldade ainda nessas técnicas que já foram passadas, então eu trouxe de novo. Então assim todas vocês vão poder fazer. Eu quero que vocês façam tudo em casa que eu ensinar aqui, eu quero que vocês tentem, pratiquem em casa e depois eu quero que vocês me mandem fotos ou vídeos, o que vocês preferirem, para mim ver como que ficou o resultado dessa aula para vocês em casa, tá bom? Eu quero que vocês treinem bastante, bastante, tá? Então, o que vai ser ensinado hoje? Vai ser ensinado uma preparação de pele completa, vai ser ensinado sobre corretivos coloridos, como utilizar eles em cada tipo de pele, cada mancha, no que for. E também vai ser ensinado uma técnica para os olhos semi-cut crease, tá? Com uma sombra só e um corretivo e uma sombra opaca. Só esses três produtinhos vocês vão usar para fazer os olhos. E também aplicação de cílios e de batom. Depois da limpeza de pele, a gente vai vir com a hidratação, com os cuidados da pele. É essencial a gente sempre cuidar da pele antes de vir com uma base, ou com um corretivo, ou com um pó. O que seja de produtinho que a gente vai aplicar no rosto, é legal a gente vir com uma preparação de pele antes. Sempre a gente tem que usar cada produtinho para cada tipo de pele. A pele oleosa, a gente vai vir com um creme que é feito para pele oleosa. Pele seca, a gente vai vir com um creme que é feito para pele seca. Pele mista, a gente vai vir com um produtinho para pele mista. O que é pele mista? É uma pele que é oleosa e seca ao mesmo tempo. Sempre aqui na zona T, sempre vai ser mais oleoso. E aqui na região que é mais para fora do rosto, sempre vai ser mais seca. O meu rosto ele é mais oleoso, pode ver que ele tem mais espinhas, mais, né, acnes. Então eu venho com um produtinho que é feito para pele oleosa, para ele controlar a oleosidade do rosto. Sempre antes da gente botar qualquer produtinho na nossa pele, é legal a gente fazer uma limpeza bem legal de rosto. Pode ser com lencinho umedecido, mas tem que ser um lenço umedecido feito para o rosto. Jamais usem lenço umedecido que é para bebê, porque senão pode danificar o seu rosto, né? Então sempre usem lencinhos umedecidos feitos para a pele, ou senão uma água termal, uma água micelar também é legal, tá? Sempre pode vir fazendo a limpeza da pele. Eu venho com o pincelzinho Dual Fiber, ó, que ele é compridinho, então ele vai entrar em todas as extremidades do meu rosto. Venho com um cremezinho facial, como eu disse, a minha pele é bem oleosa, então eu tô vindo com um cremezinho para controlar essa oleosidade. Venho trazendo para todo o rosto. O creme facial é legal a gente vir com ele em todo o rosto, pode vir nas pálpebras, nos lábios, nos cantinhos dos lábios, também para hidratar, pode trazer para a área do pescoço também, porque a gente também vai aplicar base e pó aqui na área do pescoço, então é legal a gente vem com o pincelzinho, pode vir aplicando com a mão, pode. Quando a gente vai atender uma cliente, é até legal às vezes a gente vir com a mão, porque às vezes a cliente ela tá muito nervosa, tá muito tensa, né, com o evento que ela vai, ou com o lugar que ela vai ir, né, então quando vocês chegar a fazer a maquiagem é legal a gente aplicar o creme facial massageando o rosto da cliente, que assim ela fica mais calma, ela não vai ficar tão tensa, e ela fica mais calma, né? Então é bem legal a gente vir com a mão. Vem aplicando em todo o rosto, esfoliando todo o rosto. Agora, depois que a gente aplica o creme facial, é legal a gente deixar a pele absorver bem esse produto. Apliquei, vou esperar uns 1 minutinho ou 2 minutinhos, até eu ver que a minha pele absorveu bem esse produtinho. Como que eu vou saber quando ele absorveu bem o produtinho? É quando eu encostar, ó, na minha pele e estiver bem sequinha. Agora dá pra ver que ela tá bem molhada, tá bem brilhante, porque tá bem molhado ainda o produto. Então, deixa a pele absorver bem esse produto que tu aplicou, depois a gente vem com outros produtos. Agora eu venho com a parte do primer, venho com o primer, venho aplicando ele
nas zonas onde eu sei que vai craquelar a base, que vai sair a base. Então, eu vou vindo aplicando no nariz, nas laterais. Como que serve o primer? Tem dois tipos de primer, né? Tem o primer que é um silicone e um primer que é um cremezinho. O primer de silicone é para peles mais oleosas, que ele vai deixar bem sequinho. E o primer que é para mais densinho, mais cremosinho, para pele seca, que ele vai ajudar a hidratar um pouquinho mais. Venho aplicando, massageando. Sempre nas zonas, o primer você sempre vai aplicar aonde você sabe que vai sair primeiro a base, que sempre vai craquelar, né? Que vai sair um pouquinho ela. Então, eu venho aplicando embaixo dos olhos, sempre massageando. O primer é legal a gente sempre vir com os dedos aplicando, que assim ele aplica uma camada bem uniforme, a gente consegue deixar uma camada bem legal. E assim a gente consegue fixar um pouquinho mais o produto, porque às vezes o pincel, ele suga um pouquinho do produto. Então é legal a gente sempre vir, ó, aplicando com os dedos, nas laterais dos lábios, que aqui sempre craquela a base. Na testa, que aqui assim sempre vai marcar nas linhas. Quando é uma pele mais madura, né, uma pele um pouquinho mais envelhecida, é legal a gente aplicar o primer quase em todo o rosto. Porque uma pele mais madura, ele tem mais linhas de expressões, que marcam um pouquinho mais. Então é legal a gente vir com o primer bem mais aberto, trazer ele um pouquinho mais para fora do rosto. Sempre uma pele madura, a gente sempre vai trabalhar um pouquinho mais com a preparação de pele, vai fazer uma preparação de pele bem show, uma preparação de pele bem feitinha. Apliquei o primer, agora mesma coisa com o creme facial, deixar ele agir, deixa uns segundinhos ele agir, venho massageando e vou deixar ele agir agora, vou deixar ele agir uns 30 segundinhos ou um minutinho, aí eu posso vir com a base. Já vou vindo com a base, como que eu acerto a minha cor certa de base? Eu venho, pego um pouquinho aqui a base, eu tenho que fazer isso antes da preparação, tá? Eu não tinha feito porque eu já sabia a minha cor de base, mas eu vou mostrar agora pra vocês. Mas sempre quando vocês forem testar a base de vocês, ou a cor da cliente, a cor de vocês, o que for, sempre testa antes da preparação, tá? Ó, apliquei, trago pro pescoço, dá umas batidinhas, se ela se camuflar na pele da sua cliente ou na sua pele, se ela ficar bem uniforme, é a cor ideal. Mas sempre em peles morenas, escuras, a gente sempre opta por um tomzinho mais escuro, tá? Porque daí não ocorre de estourar no flash, não acontece nada disso. Porque às vezes a gente vai botar um pó translúcido numa pele negra, morena, pode acabar estourando no flash. Então a gente opta sempre por pôr um tomzinho mais escuro, tá? Ó, venho direto com a esponjinha, venho aplicando do centro do rosto e trago para as extremidades para fora. A gente pode vir com o pincelzinho kabuki, pode vir, tá? Mas é legal a gente sempre, ó, ter uma esponjinha junto, umedecida, tá? Jamais seca. A gente sempre vem com ela umedecida porque ela espalha melhor e deixa mais uniforme. Então, ó, venho aplicando do centro para fora. Por que que é legal a gente sempre vir por último com uma esponjinha mesmo que eu apliquei com um pincel feito para base? Porque ele deixa mais uniforme. O pincelzinho fica tudo lindo, legal, mas ele acaba deixando muito acumulado a base, ele acaba deixando riscada a base. Então é legal a gente sempre ter a esponjinha junto para dar um acabamento, tá? Trago pro pescoço, para a área das orelhas, sempre com batidinhas, tá? Jamais arrastando ela, porque senão ela acaba tirando o produto. Então é legal a gente vir, ó, com batidinhas, tá? Sempre do centro do rosto para fora. Aplico no centro do rosto, trago para fora. Não precisa bater forte para aplicar, jamais. A gente vem, ó, bem calminha, aplicando, dando batidinhas para concentrar bem a base no rosto, para aplicar bem certinho. A gente jamais vem bufetando o rosto da cliente ou seu rosto mesmo. A gente sempre vem, ó, bem calma. Chega aqui no pescoço, traz só o que resta da esponjinha para fora. Não precisa tascar o produto ali e trazer para cá, jamais. A gente vem só com o que resta aqui no pescoço. Venho, pego o produtinho, venho aplicando com batidinhas.
Não preciso encher de produto a plaquinha, sempre venho colocando aos pouquinhos, porque se eu encher demais a plaquinha, vai acabar de restar produto, aí vai produto jogado fora. Então, eu venho aos pouquinhos aplicando e espalhando, porque senão ocorre de ir muito produto fora, você vai acabar perdendo produto. Então, a gente sempre vem colocando aos pouquinhos, pega um pouquinho e vem aplicando, pra gente não perder nenhum produto. Como que eu faço? Ai, não deu certo a minha cor, eu vou ter que misturar com outra base. Vamos lá para a misturinha, vamos conversar sobre isso. Como que você vai fazer a sua misturinha de base? Jamais vocês vão usar uma marca de base com outra marca de base, só se a fórmula delas for a mesma. Por exemplo, se as duas forem feitas de água, se a base delas forem feita de água, pode misturar. Mas se a fórmula dela é feita à base de óleo e a outra de água, jamais mistura elas. Porque senão as duas elas não vão misturar, elas só vão virar uma nhaca, quando você aplicar elas vão oxidar, elas não vão ter uma durabilidade boa. Então é sempre legal a gente fazer uma misturinha de base que sejam da mesma forma, que sejam da mesma base, a base de água, a base de óleo, a base de álcool. Elas têm que ser a mesma base, tá? Jamais de base diferente. Se eu pegar uma que é feita à base de óleo e a outra de álcool, gente, a mistura vai dar super errado, ela não vai ter uma durabilidade que você quer, uma durabilidade boa, ela vai oxidar. O que que é oxidar? É ela, com o tempo, ela trocar de cor. Ela pode estar linda aqui na minha pele agora, mas com o tempo ela pode amarelar ou ela pode ficar toda branca, então a gente tem que cuidar bastante, tá? Trago para os olhos também, para a pálpebra. Quando eu chego aqui, ó, na raizinha do cabelo, eu jamais venho com uma esponjinha toda suja de base em cima do cabelo. Eu viro ela onde ela está limpa, trago, ó, varrendo contra o cabelo, ó. Que assim ele vai trazer produto, mas não vai ocorrer de sujar o cabelo da sua cliente, tá? Então, ó, sempre trago batidinhas. Venho fazendo camadas. Essa base, ela seca muito rápido, então eu não preciso esperar ela secar toda e eu já vim fazendo camada em cima. Como ela seca muito rápido, eu já apliquei aqui desse lado, ela já tá toda seca, então eu já posso vir fazendo outra camada em cima. Quando você quer deixar a sua base com camada mais grossa, ela quer deixar ela um pouquinho mais, uma cobertura mais alta, tem base que vai demorar um pouquinho mais para secar, então você vai fazer toda uma camada, espera ela secar, aí vem fazer outra camada. Mas quando ela seca bem rapidinha, como essa daqui, então você já pode vir já fazendo camada em cima onde já secou, que ela seca bem rápido. Mas como eu disse, tem bases que vai demorar um pouquinho mais para secar, então a gente espera um pouquinho, espera ela secar bem, aí a gente vem fazer outra camada. Agora, já apliquei toda a base, venho dando umas batidinhas para fixar bem essa base, deixar ela bem uniforme, não deixar nada acumulado de base. Sempre com a esponjinha bem umedecida, não precisa bater muito forte, sempre com batidinhas de leve, só para fixar bem a sua base no seu rosto, no rosto da sua cliente. A gente tem que cuidar que quando a gente faz a maquiagem nós mesmas, a gente não sente a nossa força, mas quando a gente vai fazer em modelo ou em cliente, a gente tem que cuidar, tem que ir com a mão mais leve, cuidar com o peso da mão, porque a gente não tá sentindo a nossa força ali fazendo a maquiagem, mas a modelo, a cliente, ela tá sentindo que você tá indo com muita pressão, então você tá machucando ela, então você sempre tem que ir com cuidado, sempre pergunta se tá machucando ou não. Agora a gente vai para a parte da correção. O corretivo, a gente sempre pode usar um tom mais claro que a tua base ou 2 tons mais claros que a tua base, tá? A gente vem, ó, vou vindo pegar o corretivo cremoso. A gente vem no topo do nariz, fazendo uma linhazinha reta no topo do nariz. Trago essa linha para a testa, faço um triângulozinho invertido, posso fazer
uns risquinhos, tá? Não precisa fazer bem o triângulozinho, o importante é você fazer ele bem aberto. Trago para as olheiras. Quando a sua cliente tem uma olheira muito escura ou uma olheira muito funda, você sempre pode fazer a correção antes da base, aí depois vem com a base e depois vem com a correção de novo, que assim ajuda bastante a tampar as olheiras, tá? Eu não fiz a parte do corretivo colorido, tá? Porque eu vou explicar pra vocês depois, no fim do vídeo, eu vou dar uma explicadinha para que serve, para cada cor que serve, tá? Venho no queixo, no arco do cupido, é aqui esse desenho acima dos lábios. Corretivo aplicado. Agora eu vou vir espalhar esse corretivo. Eu vou vir com a esponjinha, batidinhas. Eu não vou trazer esse corretivo pra fora. Eu vou tentar concentrar ele aonde eu apliquei ele. Eu vou vir bem pouquinho pra fora, não vou trazer pra todo o rosto, jamais, tá? Mas claro que quando você errar a cor da tua base, aí tu pode vir com o corretivo bem aberto, tu pode aplicar ele bem aberto e pode trazer ele bem pro rosto, porque assim tu consegue controlar a cor da tua base. Meu, errei a cor, deixei ela muito escura. Então traz o teu corretivo um pouquinho mais aberto, maior, espalha ele bem, que assim tu vai te ajudar a arrumar a cor da base, tá? Que tu errou. Venho pro queixo. Ó, não trago pra fora, sempre tento concentrar ele aonde eu apliquei. Venho no nariz, ó, aperto bem a esponjinha para concentrar o corretivo aonde eu apliquei. Venho aqui para baixo dos olhos. Sempre com batidinhas. Jamais a gente vai arrastar a esponjinha, porque se a gente arrastar, a gente vai acabar tirando a maquiagem de baixo, né? A base de baixo. Então, a gente vem sempre com batidinhas, tá? Agora, a gente finalizou a parte da correção no corretivo, a gente vem com o contorno cremoso. Eu vim com a mesma paletinha, o contorno cremoso é a mesma coisa que o contorno em pó. Cores mais frias, cores mais cinzentas, cores mais claras de marrom, peles mais claras. Cores de marrom mais escuro, terroso, avermelhado, peles mais escuras, tá? O contorno em creme, a gente jamais vai deixar ele super marcado no rosto, porque ele vai ser uma base para o nosso contorno em pó. Então, ele serve para dar uma profundidade no rosto, tá? A gente vem aplicando ele da ponta da orelha, a gente vem retinho, vem, cheguei aqui, aqui eu venho até 2 dedos da minha boca. Venho nos dois lados, ó, da pontinha da orelha, desço, aqui que eu vou depositar e trago. Sempre onde a gente todos os produtos, aonde a gente deposita, ali vai ficar mais marcado. Então, a gente sempre tenta, ó, depositar ele aqui no cantinho, que aqui ele vai se camuflar no cabelo. Trago embaixo do queixo, para dar uma levantada no queixo. Vem a testa, a gente jamais vai fazer na testa aquele círculo, jamais, mesmo que a sua testa seja muito grande, da sua cliente, a gente jamais vai fazer um círculo só. A gente sempre vai fazer, ó, só nas entradas de cabelo, tá? Sempre só nas entradas. Venho no nariz, ó, pincelzinho bem retinho, pincelzinho língua de gato, bem
preciso, ó, eu vou vir aqui na lateral do nariz, apliquei, trago pra baixo. Fiz um lado, vamos vir pro outro, aplico, trago reto, ó. Fiz o contorno do nariz, trago pra sobrancelha. Agora, a gente vai vir espalhar toda essa nossa correção. Vamos voltar com a esponjinha, batidinhas. A gente tem que cuidar para não trazer muito para fora, sempre concentrar o contorno onde eu apliquei ele. Trago para o cabelo, ó, trazendo ele pro cabelo. Jamais para fora, sempre, ó, pro cabelo. Aqui no nariz eu vou apertar bem a esponjinha, vou vir com ela bem retinha, com batidinhas. Sempre trago, ó, pra sobrancelha. Agora eu volto com o corretivo novamente, eu vou voltar com o corretivo. E vou aplicar, ó, aqui no topo do nariz, ó, pra dar uma afinada. Novamente, já deixar o efeito bem afinado. Então, eu volto com a esponjinha, batidinhas. Sempre depois que eu já espalhei o corretivo, o contorno, eu volto com o corretivo no nariz. Corretivo claro. Pra dar uma afinada um pouquinho a mais no nariz. Parte de creme já foi, agora a gente vai vir com o pó. Eu vim com o pó solto, que é um pouquinho mais rápido de aplicar. E o pó solto é legal a gente vir com ele, porque ele deixa uma camada um pouquinho mais fina. O pó compacto, ele já deixa uma camada muito grossa, ele traz muito produto. Então, ele tem mais possibilidade de craquelar um pouquinho mais e não fixar bem a base. Então, é legal a gente vir com pó solto, que ele deixa uma camada bem fina, não vai ocorrer de craquelar com tanta facilidade a tua base, tá? Sempre antes da gente já vir aplicar o pó, a gente volta com a esponjinha e vem, ó, dá umas batidinhas, porque às vezes acumula muito aqui nas nossas linhas de expressões. Então, a gente vem, ó, dá umas batidinhas aqui na lateral do nariz, para não deixar nada acumulado, porque se a gente vir aqui com o pó onde já tá acumulado, ele vai ficar a marcação do acumulado. Então, a gente vem, ó, dando umas batidinhas para fixar bem. E antes da gente vir com o pó, a gente deixa secar bem a base. A gente jamais vem com a base molhada, porque senão ele não vai esfumar o pó, ele vai ficar acumulado e não vai esfumar. Então, a gente vem, ó, dá umas batidinhas. Como eu já disse pra vocês, essa base, ela seca muito rápido. Então, eu já posso vir com o pó. O pó, se for um pó solto que não seja translúcido, é legal a gente vir que ele seja ou o tom da tua base ou um tom mais claro que a tua base, tá? A gente vem aplicando, acumula o produto onde a gente sabe que vai sair primeiro, onde a gente sabe que vai acumular. Então, ó, a gente vem aqui sempre abaixo dos olhos, que sempre acumula produto aqui, sempre sai primeiro o produto aqui abaixo dos olhos, na linha. A gente vem aplicando, trazendo, ó, pra fora. A gente vem na lateral dos lábios. A gente vem aqui abaixo da bochecha e traz pro queixo. O que é legal a gente fazer essa técnica aqui, ó? Que ele ajuda a dar uma afinada a mais no rosto, ele ajuda a dar um efeito
mais afinado. Então, é legal a gente vem na testa. E no nariz. É legal a gente esperar, sempre a gente aplicou o pó. É legal a gente esperar uns segundinhos que a gente aplicou, para depois a gente vir espalhar bem, que assim a base absorve bem o pó. Então é legal a gente apliquei, espera uns segundinhos, depois eu venho espalhar todo esse pó aplicado. Agora eu já esperei alguns segundinhos, a base já absorveu bem esse pó. Agora eu venho com um pincelzinho bem fofinho de pó de cerdas naturais. Sempre que seja um pincel para esfumar, tem que ser de cerdas naturais, que assim ele não vai riscar, ele vai esfumar bem direitinho e ele não vai deixar acumular nada. Ele vai, ó, esfumar bem direitinho, não vai acabar riscando a tua pele ou a tua sombra. Então é legal a gente sempre vir com um pincel de cerdas naturais para esfumar, tá? Ó, venho fazendo voltinhas. Para que serve o pó solto ou pó compacto, qual pó que seja, né? O pó, ele serve para fixar bem a sua base, ele serve para dar durabilidade na sua base, tá? Então, é sempre bem legal, ele deixa bem sequinho, então ele vai dar uma durabilidade maior para tua maquiagem, tá? Por isso que eu indico, ó, vocês comprar pó solto, porque o pó solto, ele não deixa a camada grossa de pó, ó, pode ver que ele não ficou cor dele, deixou uma camada bem fininha, tirou toda a oleosidade da base, a base absorveu bem legal ele. O nosso pó tá pronto, agora a gente vai vir com o contorno, blush e iluminador. Bem espalhadinho, agora a gente pode vir com os outros produtinhos. Agora a gente vai vir com a parte de contorno. Eu venho com um contorno marrom mais claro. Sempre peles mais claras optam por cores mais claras. Peles mais morenas optam por cores mais escuras. Venho com o pincelzinho fofinho, cerdas naturais, um pouquinho preciso para fazer o contorno. Pega o produtinho, tiro bem o excesso, sempre essencial. Pega o produto, tira o excesso. O único produto que você não vai tirar o excesso é o pó. Mas o resto de todos os produtos a gente sempre tira o resto. Ó, tirei bem o resto. Eu vim fazer a mesma coisa que o contorno em creme. Aplico aqui, ó, bem retinho, ó, venho com a pontinha da orelha, venho, parei aqui, aplico, ó, aplico o produto, vai e vem com a mão bem leve, só encostando as pontinhas do pincel, ó, venho até 2 dedos dos lábios, venho trazendo, ó, vai e vem jamais em bolinha, porque a gente fazer em círculo, ele vai deixar um esfumado muito grande, muito grosso. Então, a gente vai vir, ó, vai e vem, que deixa um contorno mais preciso. Então, ó, vai e vem com a mão bem leve, até 2 dedos dos lábios. Nosso contorno vai ganhando forma. Um lado pronto, vamos partir para o outro lado. Pego o produto, tiro bem o excesso, pontinha da orelha, venho retinho, aplico, trago ele bem retinho até 2 dedos dos lábios, com a mão bem leve, sempre com a mão bem leve, encostando só a pontinha do pincel. Os 2 lados prontos, agora a gente vem embaixo do queixo, com a mão bem levezinha. Para que serve fazer aqui embaixo do queixo? Para dar uma empinada no queixo. Com a mão bem levezinha. Agora a gente vem para a testa, só nas entradas, jamais a gente vai fazer aquele círculo. A gente vai vir só nas entradas de cabelo, com a mão bem leve, só com o que resta do pincel, só com o que resta de produto no pincel. Com a mão bem levezinha, sempre trazendo contra o cabelo o contorno. Agora a gente vai fazer o contorno no nariz.
No nariz a gente vai vir com um pincelzinho mais preciso de esfumar, mais fofinho. A gente pega o contorno, tira bem o excesso, a gente tira bem o excesso. Tirado bem o excesso, a gente vai vir com o pincel bem retinho. Ó, apliquei, a gente não precisa aplicar e depois vem esfumando. A gente vem aplicando e logo em seguida vem esfumando. Bem na lateralzinha do nariz. Com a mão bem firme, mas ao mesmo tempo bem leve, encostando só a pontinha do pincel. Trago para a sobrancelha. Um lado feito, a gente vem, volta, pega o produto, tira bem o excesso do pincel. Com a mão bem retinha, só a pontinha do pincel, bem levezinha a mão. Aplico e já venho logo em seguida esfumando. Sempre para frente, para trás. Trago para a sobrancelha. Venho na pontinha aqui abaixo do nariz. Dou uma esfumadinha para dar uma sensação de nariz arrebitado. Às vezes, a gente vai deixar nosso contorno muito escuro, vai acontecer, né? Pra tirar esse aspecto de contorno muito escuro, meu, deixei meu contorno muito escuro, o que eu vou fazer agora na minha cliente? Eu não posso deixar ela sair assim daqui. Volta com o teu pincelzinho de pó, volta com o teu pó compacto, solto, o que for. Pega um pouquinho desse produto, pega no seu pincel e vem, ó, aplicando em cima do teu contorno esse pó compacto ou pó solto e esfumando, ó, como se fosse um contorno. Olha só como ele tira bem o excesso do contorno. Pode ver, ó, esse lado tá bem escuro, esse tá bem mais claro. Assim ele ajuda a tirar todo o excesso de produto. Então ele vai ficar bem mais clarinho. Assim a gente consegue salvar a nossa maquiagem sem precisar tirar tudo a maquiagem, ó. Como se fosse um contorno. A gente vem aplicando. Tiramos todo o excesso. No nariz também dá pra gente fazer. A gente pega o produto, pega com o pincelzinho, ó, vem pra baixo, ó. Pode ver que um lado já tá bem mais leve que o outro. A gente vem, pega o produto, pincelzinho e vem trazendo pra baixo. Na ponta do nariz. A gente vem dando só com a pontinha do pincel. A gente vem na testa, só pra tirar todo o excesso de contorno. Pele pronta. Agora a gente vem, pode ver que ele já tirou todo o excesso, agora a gente vai vir com o blush. O blush a gente vai vir com um pincelzinho chanfrado, sempre cerdas naturais para esfumar. A gente vai vir com um blush. A gente vem com um blushzinho. Blush é a mesma coisa que o contorno e todos os outros produtos. Cada cor de pele usa uma cor de produto. O blush, cores mais rosadas, pêssego, cores mais pro rosa, para peles mais claras. Blush de cores mais terrosos, vermelhos, puxado pro marrom, pro escuro, peles morenas a escuras. Venho com blush, pincelzinho chanfrado, pego o produtinho, tiro o excesso, dou um sorrisinho bem disfarçadamente, não precisa dar aquele sorrisão para ficar marcado. Sorriso bem disfarçado. Ó, venho aqui, na bolinha da bochecha, trago junto com o contorno. Vem aos poucos, não precisa pegar muito produto e trazer tudo de uma vez que vai dar tudo errado. Então a gente vem aos pouquinhos, pega um pouquinho do produto, tira o excesso, venho fazendo aos poucos. Agora a gente vem com o outro lado, tira sempre o excesso, nunca pode esquecer de tirar o excesso, dá um sorrisinho. Sempre pede pra cliente, dá um sorriso bem delicadamente, fala pra ela, antes dela dar um sorriso, fala que tem que ser delicadamente. Jamais fala pra ela dar um sorrisão, não precisa, fala pra ela dar um sorrisinho bem delicado. Só, ó, bem delicadinho, só pra ficar marcadinha onde é a bolinha da nossa bochecha, pra gente ter uma noção. Venho esfumando para fazer uma transição junto com o nosso contorno, ó. Trago junto com o contorno.
Parte do blush, do contorno e pó feita. Agora a gente vai vir com o iluminador. Agora a gente vem com a parte da iluminação, a gente vai vir com o iluminador. Sempre optem por um pincelzinho que você consiga esfumar o iluminador, porque se a gente vir aplicar o iluminador e não esfumar ele, ele vai ficar só um risco reto com muita marcação. Então é legal a gente vir com um pincelzinho, ó, certas naturais, que a gente consiga aplicar e esfumar. A gente vai vir aqui, ó, pode dar um sorrisinho bem delicadamente, a gente vai vir aqui, ó, acima da bochecha. A gente traz ele retinho, dando uma subidinha bem de leve, ó. Venho aplicando e esfumando o iluminador. Trago um pouquinho pra cá. Bem delicadamente. Iluminador é um produto que não precisa ter medo de exagerar. Iluminador é algo que a gente pode dar uma exageradinha, não precisa ter medo. A gente vem no queixo, no arco do cupido, acima dos lábios. No nariz, a gente vem aqui na pontinha do nariz e no topo reto do nariz a gente vem com uma linhazinha reta, como se a gente fosse aplicar o corretivo. A gente vem no meio da sobrancelha, a gente vem para o outro lado, ó, acima da bochecha, a gente dá uma subidinha. Nossa parte da iluminação tá pronta. Parte da pele tá completa. Agora a gente pode vir com uma bruma, pode vir com uma água termal para dar para tirar todo o aspecto de pó. Por que que é legal a gente vir por último, depois que a gente acabou a pele inteira, a gente vir com uma água termal ou um fixador? Porque ele tira todo o aspecto de pó. Todo esse aspecto que o pó deixa, ele tira todinho o aspecto de pó e também ajuda a dar uma durabilidade a mais. Então a gente vem com um fixadorzinho, a gente dá uma molhadinha, deixa bem molhado. A gente pode vir com o leque é legal a gente sempre ter nos atendimentos, que ele ajuda a ser mais rápido, ele ajuda a gente a fazer tudo mais rápido. A gente dá uma secadinha, a gente já parte para as outras técnicas. Ó, a gente vai esperar agora dar uma secadinha, essa bruma absorver bem esse pó, esse pó absorver bem essa bruma. A gente vai esperar uns segundinhos ele agir um pouquinho e a gente vai partir para a correção da sobrancelha. Agora vamos partir para a parte da correção, do preenchimento da sobrancelha. Hoje eu vou usar uma pastinha de sobrancelha para mostrar para vocês, que eu já vi algumas das alunas que não usam pastinha, não tem pastinha na aula, então eu vou trazer a pastinha hoje para mostrar para vocês como é mais rápido de fazer uma sobrancelha com a pastinha, como é mais fácil e rápido, né? Venho com o pincelzinho chanfrado, ó, bem preciso, bem pequenininho preciso. Pega o produtinho, tiro o excesso dele, vem, ó, vou mostrar um passo bem rápido da gente preencher. A gente vai fazer primeiro uma linhazinha abaixo da sobrancelha, em cima da sobrancelha e depois só preencher. É 3 passos bem rápido pra gente preencher a nossa sobrancelha. A gente vai vir, ó, no comecinho dela, vou vir trazendo o produto bem na linha natural dela, tá? A pastinha de sobrancelha é legal que a gente consegue deixar ou ela mais grossa ou mais fina, a gente consegue deixar ela mais cheia ou mais natural, a gente que escolhe como a gente quer deixar. Então é bem legal da gente trabalhar com a pastinha de sobrancelha. Eu vou vir, ó, aplicando ela bem rentezinho, a linha natural mesmo dela, dos pelos dela. Trazendo uma linhazinha bem rente aos pelos, desenhando a minha sobrancelha. Agora, a linha de baixo tá pronta. Agora, a gente vai partir para a linha de cima. A linha de cima, a gente não vai chegar aqui do começo até o final, a gente vai vir um pouquinho depois, ó, do começo. Vou vir aplicar, indo aplicando. Por que que eu não venho desde o começo ali fazendo desenho? Eu não venho ali desde o começo, porque se eu vim desde o começo, ele vai ficar uma coisa só, vai ficar como se a gente tivesse feito com carvão. Então, a gente vai fazer o efeito degradê, tá? O efeito degradê, ó, a gente vai vir aplicando.
fazendo bem preciso o desenho da minha sobrancelha natural. É legal a gente ter uma pastinha de sobrancelha que a gente não precisa delimitar depois, a gente não precisa vir fazer todo o recorte com corretivo ou com a base. A gente já vem fazendo desenho dela bem certinho, bem natural, e a gente não precisa vir fazer o recorte depois. Ó, eu venho agora com o que resta do pincel de produto, eu não pego mais produto. Eu vou vir, ó, varrendo, ó, pra fora, tá? Vou vir, ó, só com o que resta do pincel. Não pego mais produto. Ó, venho pintando, preenchendo. Venho com uma escovinha de sobrancelha, dou uma penteadinha, porque esses gelzinhos, assim, a pastinha de sobrancelha, ele já vem um gelzinho pra deixar os pelinhos bem penteadinhos no lugar dele. Então, ó, já aproveito, venho com um pincelzinho, dou uma varridinha, uma arrumadinha nesses pelinhos. Sobrancelha preenchida, 3 passos. Fazer a linha de baixo, a linha de cima e preencher. 3 passos bem rápido e bem prático de a gente preencher a sobrancelha. Por isso que eu digo pra vocês, optem por comprar gel de sobrancelha, que é muito rápido, prático, e a gente pode fazer a sobrancelha do jeito que a gente quiser. Então, é algo bem mais rápido da gente fazer. Parte da pele e de sobrancelha já tá toda feita. Como eu digo pra vocês, a gente consegue sim fazer uma pele completa, uma pele profissional com produtos nacionais. Todos esses produtinhos que eu tô usando aqui hoje são todos produtinhos nacionais que vocês vão encontrar em qualquer lugar. Produtos que são todos bem baratinhos. Então a gente consegue sim fazer uma pele bem legal, uma pele bem glow, né? Uma pele bem de festa. A gente consegue fazer sim com produtos bem baratos. Hoje eu quis trazer pra vocês, né? Uma pele bem rápida, um jeito de fazer uma pele bem rápida e prática, e fazer uma sobrancelha bem prática. Então agora eu vou fazer uma técnica de olhos, que é a técnica Cut Crease, que a gente vai usar só uma cor de sombra, a gente vai precisar de um corretivo e uma cor opaca mate. A gente vai precisar só desses 3 produtinhos. E claro, os cílios postiços, uma cor de lápis de olho e um rímel. Só isso para fazer o olho. Vai ser um olho rápido e prático pra gente fazer. É um olho que dá para você usar de dia, numa festa de dia ou numa festa de noite, que é um olho bem rápido e prático, que é bem legal de vocês aprender, porque vai ter muito atendimento de vocês, tá? Vocês vão atender muitas meninas que vão precisar que fazem a maquiagem muito rápido, que acabe rápido, porque elas já têm que ir pro evento. Então, esse olho é um olho bem rápido e prático de fazer, mas ao mesmo tempo um olho muito bonito. Então, a gente consegue fazer esse olho muito rápido, é uma técnica bem legal, que dá pra gente jogar, que qualquer evento esse olho combina, então é um olho bem legal. E também esse olho, essa técnica de olho, é um olho que dá pra usar qualquer cor de sombra, qualquer cor de sombra vai ficar legal, então dá pra optar bastante nessa cor de olho. Então vamos iniciar nossa técnica de olho, né? Eu vou optar por pegar uma sombra que apareça bastante na minha pele, que apareça bastante, vou pegar uma cor bem chamativa, vou pegar essa cor aqui, ó, bem chamativa, que vai aparecer bastante a técnica para vocês verem bem certinho como vai ficar, tá? Ó, vim com um pincelzinho bem fofinho de esfumar, sempre, ó, um pincelzinho bem fofinho, preciso de esfumar. Vou vir pegar o produto, tira o excesso, pode dar uma chacoalhadinha, vou vir aplicar no côncavo, o côncavo, ó, o ossinho aqui, ó, que a gente vai aplicar acima da pálpebra móvel, pego o produto, tiro o excesso, venho aplicando, ó. Vou vir aplicando em forma de círculo. Ó, vou vir aplicando em forma de círculo. Vou vindo aplicando até eu ver que ficou bem pigmentado, como eu quero. Não vou vir pegar produto de uma vez só e já aplicando que nem louca, jamais. A gente vai fazer em partes. Vem aqui, não ficou como eu quis, não ficou bem pigmentado, trago de novo o produto, bota um pouquinho mais. A gente sempre tem que fazer em etapas a maquiagem. Se a gente faz se atropelando, nunca vai dar certo. Então, a gente vem fazendo, ó, em etapas.
Agora eu venho, tiro todo o excesso do meu pincel. Posso vir tirar no paninho, sempre é legal a gente ter nos atendimentos para auxiliar um paninho pra gente tirar todo o excesso e limpar as mãos, né? Tirei todo o excesso, venho com o pincel com a mão bem precisa, pegando no fim do pincel, ó, encostando só a pontinha do pincel, com a mão bem precisa. Vai e vem, bem precisa, a mão bem leve. Não trago mais pra fora, deixo ele bem pigmentado aqui, com a mão bem leve. Só encostando a pontinha do pincel, faço em fórmula de círculo, para esfumar, da mão bem levezinha, encostando só a pontinha do pincel. Se a gente vem encarcar o pincel com a mão muito pesada, ele não vai esfumar, ele só vai arrastar o produto e acabar tirando a pigmentação do produto. Então é legal a gente fazer com a mão bem levezinha. Mão bem leve, mas ao mesmo tempo bem precisa, mas sem pesar a mão. Quando a gente vai fazer na cliente a maquiagem, os olhos, a técnica, é legal a gente, ó, erguer a sobrancelha, ela vai estar deitada, a gente ergue a sobrancelha porque a gente consegue olhar toda a extremidade da pálpebra dela. Quando a gente vai fazer em nós mesmas, é legal a gente, ó, botar o queixo pra frente, porque assim a gente consegue enxergar no espelho e fica bem, ó, fica bem lisinho, fica bem retinho a nossa pálpebra. Então a gente consegue olhar todas as extremidades do nosso olho. Então é bem legal a gente, quando a gente pegar a cliente, a gente ergue a sobrancelha da cliente, quando é em nós mesmas, a gente sempre bota o queixo um pouquinho mais pra frente, que assim a gente consegue olhar toda a extremidades dos nossos olhos. Venho com a mão bem leve. Quando que eu vou saber que tá bom esse nosso esfumado? Quando a gente vê que não tem nenhuma marcação de sombra, tá bem esfumadinho, sem nenhuma marcação. Eu não gostei ainda, pra mim ainda não está bem pigmentado. Então eu volto com a sombra, com o mesmo pincelzinho, você só vai usar um pincelzinho pra fazer essa técnica. Agora, a gente vem com a mesma sombra, tira o excesso, dá uma chacoalhadinha, vem, ó, pigmentando um pouquinho mais. Tira o excesso do pincel num paninho, ou pode ser na mão mesmo. Só com a pontinha do pincel, com a mão bem leve, ao mesmo tempo bem precisa, sem pesar. Venho esfumando novamente. Cuidar para não encostar em toda a sobrancelha, ou sair muito para fora, ou sair muito para fora, para cá, pro canto interno. Sempre com a mão bem levezinha. Agora a gente pode partir pro outro olho. Bem, eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Deposito no côncavo, sem subir muito. Tiro o excesso do pincel. Se eu não tirar o excesso do pincel, eu posso vir aqui pegar a sombra, aplicar e vai cair toda a sombra aqui. Aí eu vou limpar com o pó, mas vai acabar sujando tudo. Então, a gente sempre pega a sombra, tira o excesso, dá uma chacoalhadinha e a gente vem, ó, pressionando pra sombra fixar bem na pálpebra, tá? Bem aqui no côncavo, ó. Trago, dando batidinhas pra fixar bem. Jamais a gente já vai chegar, já vai vir esfumando. Jamais a gente vai fazer isso. Sempre a gente vai depositar primeiro e depois esfumar. Em forma de círculo, eu vou vir aplicando.
Sempre cuidar pra gente não aplicar de assim aqui, tá? A gente sempre vai vir bem retinho, trazendo pra cá com o pincel, ó, pra fora. Nunca jamais a gente vai vir aplicando aqui. Tiro todo o excesso do pincel. Venho com a pontinha do pincel, seguro na ponta do pincel, só com a pontinha dos pelinhos dele, com a mão bem leve, mas ao mesmo tempo bem precisa. Fazendo círculos. Como é uma técnica nova ainda para alguma das meninas, então eu peço para vocês não fazer primeiro a pele. Como sempre quando é uma técnica nova que a gente vai fazer, a gente sempre começa pelos olhos, porque se a gente errar os olhos, a gente vai tirar só o olho, a gente depois só vai limpar o olho. Porque se a gente errar, a gente vai ter que tirar toda a pele, porque daí, se a gente tirar aqui, vai ficar sem base, vai ficar sem produto, então a gente vai ter que tirar todos os produtos, vai ter que tirar toda a maquiagem. Então é legal, quando é uma técnica nova, como hoje vocês estão aprendendo uma técnica nova, é legal a gente optar por fazer primeiro o olho e depois a pele. Porque se a gente errar o olho, a gente vai tirar só o olho, não vai precisar tirar toda a pele. Então é legal a gente sempre optar por fazer primeiro os olhos quando é uma técnica nova e depois a gente fazer a pele. Volto de novo, não ficou bem pigmentado como eu queria. Esse aqui dá um pouquinho mais pigmentado que esse, então eu volto com o produto, pego, tiro o excesso. Venho aplicando no côncavo com batidinhas para fixar bem essa sombra. Bem pigmentada, tiro o excesso do pincel. A gente jamais pode esquecer de tirar o excesso do pincel. Venho esfumando bolinhas, a mão bem leve, mas ao mesmo tempo bem precisa. Venho agora com o pincel limpo, um pouquinho maior, mais fofinho, o pincel limpo mais grande, mais fofinho. Venho aqui só para tirar toda a marcação de produto que ficou de sombra, tirar toda a marcação. Venho esfumando todo o olho para tirar bem essa marcação que ficou, só encostando a pontinha do pincel, só a pontinha. Sempre quando a gente termina o esfumado, a gente vem, dá uma olhadinha pra ver se um não ficou mais pigmentado ou um pouquinho mais torto que o outro. A gente
Opa, a gente vem, dá uma olhadinha bem no espelho pra ver se não ficou nada muito torto, nada muito desigual. Eu vejo aqui no meu que esse daqui agora ficou um pouquinho menos pigmentado que esse. Eu não sei se vocês estão vendo que esse daqui ficou esfumado um pouquinho mais alto que esse. Então eu volto com o primeiro pincel, venho aqui com a sombra, dou uma depositada aqui assim no côncavo, venho no côncavo, dou uma depositada. Tiro o excesso do pincel e trago ele esfumando para fora, para deixar ele um pouquinho mais pigmentado como este. Então, ó, fazendo em partes, não ficou bem pigmentado, trago um pouquinho mais. Sempre fazer com calma. Tiro o excesso do pincel. A gente sempre tem que fazer em partes a maquiagem. Não pode ficar cansada de esfumar, porque vai ter que esfumar bem. Quando é um olho bem trabalhado, assim, a gente tem que esfumar bem, não pode deixar nada com marcação de mal esfumado, porque senão na foto depois ou no vídeo, qual for onde a sua cliente for numa festa, tanto faz, na foto ou num vídeo já aparece mal esfumado, marcação. Então a gente cuida bastante, tira bem a marcação, não deixa nada com a marcação. Agora a gente vai vir para a parte que é um pouquinho mais, que vai precisar de técnica, de habilidade. Então por isso que eu falo para vocês, treinem bastante em casa essa técnica, treinem bastante, porque depois que vocês aprender, depois que vocês aprender, ela vai se tornar um pouquinho mais fácil de vocês produzir. Então vocês treinam bastante, porque é igual o delineado também é algo que é questão de prática. Se você não pegar a prática, você nunca vai conseguir fazer bem feito. Agora a gente vai vir para a parte do corretivo, a parte de fazer o cut crease. O que é esse cut crease? A gente vai descobrir agora. O cut crease, ele é um desenho que a gente vai fazer a pálpebra, ele é o desenho, a marcação da pálpebra. A gente vai fazer o semi-cut crease. O semi-cut crease, ele vai vir só na metade da pálpebra. E o cut crease, ele é na pálpebra inteira. Então a gente vai fazer o semi-cut crease, que é só a metade da pálpebra. Eu vou vir com o corretivo bem mais claro que o meu corretivo. Eu venho com o corretivo mais claro que você tiver. Não importa se é numa pele negra, numa pele morena, você vai vir com um corretivo bem claro. Porque o desenho do cut crease, ele tem que aparecer. É um desenho que ele tem que aparecer, é uma técnica que tem que mostrar o desenho do cut crease. Então, você vai sempre optar por um corretivo bem claro. Pego aqui o corretivo mais claro, dou uma misturadinha nos corretivos mais claros que eu tiver. Vou vir aqui, ó, vou ensinar uma maneira bem fácil de vocês fazer, uma maneira bem rápida e prática e rápida de fazer. Primeiro de tudo, onde que eu vou saber o limite da minha pálpebra? A gente vai saber agora. Vou vir, ó, aplico aqui na minha pálpebra, dou uma olhadinha pra baixo, uma olhadinha pra cima, pode ver que ele fez uma marcação. Aqui nessa marcação é o limite da minha pálpebra aonde eu posso chegar. Eu vou vir, ó, fazendo o desenho aqui, eu vim fazer uma linha que ali aqui no topo é o limite da minha pálpebra. Então, eu vou vir fazendo o desenho da minha pálpebra, não vou vir espalhando, eu vou vir carimbando, que assim a gente consegue fazer um desenho mais preciso. Eu vou fazer agora o desenho da minha pálpebra, pego o corretivo e vou vir fazendo o desenho bem da minha pálpebra, um desenho bem preciso. Questão de habilidade e de ter uma boa coordenação motora. A gente tem que ter a mão bem firme nessa hora. A gente vai trazer ele um pouquinho para fora, dando umas pinceladinhas para fora. Por isso que eu falo pra vocês, sempre fica, quando for fazer o seu próprio olho, sempre fica com o queixo pra frente, que assim a gente consegue, ó, olhar todas as extremidades do olho.
Cheguei aqui na metade da minha pálpebra, vou vir com o meu dedo mesmo, dando, ó, umas batidinhas. Vou vir dando umas batidinhas, umas arrastadas pra tirar aqui, ó, toda a marcação de corretivo que tem. Eu já vou mostrar pra vocês por que que a gente tem que tirar essa marcação de corretivo aqui, ó, do finalzinho. Vou vir aqui, dar umas pinceladinhas a mais. Dou umas batidinhas com o dedo. Agora, a gente vai precisar de uma sombra opaca, de uma sombra mate. Que não pode ser cintilante? Pode ser cintilante. Mas como eu quero mostrar essa técnica bem certinho pra vocês, eu vou vir com uma cor que não tenha nada de cor, que seja uma cor clara, que mostre bem o desenho do nosso cuticuz. Vou vir, ó, com um branquinho bege. Vou vir com bastante produto, vou vir aplicando. Ele vai servir de pó para esse nosso cuticuz. Ele vai selar esse nosso cuticuz. Vou vir aplicando, eu não vou esfumar, não vou arrastar, eu só vou aplicar e vou selar esse nosso cuticuz. Esse nosso corretivo. Depois de selada, eu vou vir com o pincel mais fofinho, vou tirar o excesso de sombra que ficou aqui, tirar bem o excesso. Vou voltar com a nossa primeira sombra que a gente utilizou, essa nossa primeira sombra. Vou vir com um pincel que é feito pro côncavo, que é um pincel, ó, que tem uma pontinha, um pincel feito pro côncavo. Vou vir com a primeira sombra que a gente utilizou, pego o produto, tiro o excesso, vou vir aplicando, ó, bem nessa linhazinha aqui, ó, do final do nosso cuticuz. Vou aplicar bem no canto externo. Vim tirar todo o excesso de produto do pincel. Vou vir, ó, vai e vem, não vou fazer bolinha, vou vir fazer, ó, vai e vem, com a mão bem levezinha. Por que que a gente tá fazendo? Por que que eu falei pra vocês antes que a gente tinha que tirar o excesso de corretivo? Porque se a gente não tirar o excesso, não vir dar umas batidinhas pra tirar o excesso de corretivo, quando eu fosse aplicar agora essa sombra, a última sombra, ele ia ficar a marcação do nosso fim do nosso corretivo. Então é legal a gente sempre tirar bem o excesso ali do corretivo, pra depois ele não ficar nada de marcação aqui no canto externo. Ó, eu vou vindo aplicando bem devagarzinho, com a mão bem leve, bem devagar, fazendo em etapas, pra gente fazer a transição de cores com a nossa primeira sombra e com o nosso desenho do nosso cuticuz, para não ficar nada de marcação desse nosso cuticuz. Vou fazendo em etapas, aplica um pouquinho e esfuma um pouquinho. Agora eu venho com o pincel mais fofinho, aquele segundo que a gente usou. Venho aqui dar uma esfumadinha para tirar o excesso de produto que ficou. Venho tirando todo o excesso. Para aplicar o corretivo, a gente não pode ter medo de vir aplicar o corretivo para fazer o cuticuz. A gente pode pegar bastante produtinho, como eu botei ali, pode botar bastante produtinho, porque se a gente não colocar bastante produtinho ali de corretivo, ele não vai ficar bem certo o desenho do semi-cuticuz. Então, a gente tem que botar bastante corretivo, sem medo, aplicar, tá? Tirei bem o excesso. Uma técnica de um olho já tá pronta, agora a gente pode partir pro outro olho. A gente vem com o corretivo, vamos fazer de novo, pegar aqui, ó, pincelzinho língua de gato, bem preciso, tá? Pega a cor de corretivo mais claro que tu tiver, dá umas pinceladinhas, pode ser aquele corretivo também
em bastão, pode ser, tá? Só que eu opto mais por usar esses assim em creme, assim, prensado, que eles são mais pastosos. Então, eles vão deixar uma camada mais grossa. Aí é mais legal da gente optar por esses mais denso, tá? Ó, aplico aqui no meio da pálpebra, dou uma olhadinha pra baixo, uma olhadinha pra cima. Ó, ele fez a marcação aqui do meu corretivo. Aqui é o limite aonde eu posso chegar com o meu corretivo. Sempre quando você for fazendo uma cliente, é legal a gente pegar e pedir pra ela, pode olhar pra cima, pode olhar pra baixo, que assim ela vai fazer a marcação, porque não é todo olho que é o mesmo tamanho de pálpebra, então a gente não vai pegar e inventar um tamanho de pálpebra no olho da sua cliente. Por isso que a gente tem que fazer essa marcação, porque cada olho tem o seu tamanho. Então, a gente vai pegar, fiz a marcação, agora eu vou vir fazendo o desenho do nosso cuticuz na nossa pálpebra. Venho até a metade dos olhos da pálpebra, venho ó, bem preciso. Fazer uma linha bem retinha, bem precisa. Agora eu venho com o dedo, dando batidinhas para tirar o excesso, para depois não ficar nada marcado. Venho dando batidinhas para baixo. Venho aqui de novo com o pincel, dou umas pinceladinhas de novo. Tiro o excesso de corretivo. Venho agora com uma sombra bem clarinha pra gente selar esse nosso corretivo. Venho com o pincel mais fofinho. Venho aplicando, eu não vou vir esfumando, eu vou vir aplicando essa sombra. Pálpebra selada, a gente vem com o pincel mais fofinho, vem, ó, tirando todo o excesso de produto que ficou. Agora, a gente vem com a nossa primeira sombra que a gente utilizou. A gente vem com um pincelzinho de côncavo. Com a primeira sombra, pego o produto, tiro o excesso, aplico aqui no canto externo do nosso cuticuz. Venho aplicando para tirar toda essa marcação do corretivo. Tiro o excesso do pincel. Venho com ele deitadinho, tiro bem, venho esfumando, vai e vem, com a mão bem leve, sem pesar. Pego um pouquinho mais, venho fazendo em etapas. Tiro o excesso.
Volto com o pincel mais fofinho e venho esfumando tudo para tirar bem o excesso dessa nossa última sombra. Só com a pontinha do pincel. Agora a gente pode partir para a finalização dos nossos olhos. A gente vai vir com um pincel mais preciso, pincelzinho bem preciso. A gente vai vir com a nossa primeira, ó, pincelzinho bem preciso. A gente vai vir com a nossa primeira sombra que a gente utilizou. Pego o produto, tiro o excesso, vou vir, ó, abaixo da linha da água. Vou vir bem preciso depositando esse produto. Vim depositando bem abaixo da linha da água, a primeira sombra que a gente utilizou. Tira todo o excesso do pincel, a gente nunca pode esquecer de tirar o excesso do pincel. Venham com a mão bem precisa embaixo do pincel, segurando a pontinha dele, mão bem precisa, encostando só as pontinhas do pincel, vai e vem. Quando vai e vem. Quero deixar um pouquinho mais pigmentado, trago de novo o produto, venho depositando, tiro o excesso. Vem esfumando, vai e vem. Cuidar para não descer demais com essa sombra. Venho para o outro lado, pego o excesso, tiro o excesso, pego o produtinho, tiro o excesso. Venho depositando. Tiro todo o excesso do pincel, venho segurando a pontinha dele, encostando só as pontinhas dos pelinhos dele, esfumando, vai e vem. Venho deixar um pouquinho mais pigmentado. Tiro o excesso. Finalizada a parte de sombra dos nossos olhos. Quero mostrar para vocês qual é a diferença do lápis preto para o lápis branco ou bege. O lápis branco e o bege vai dar o mesmo resultado. O lápis branco ele serve para quê? O lápis branco e o bege. O lápis branco e o bege eles servem para deixar um olhar mais aberto, um olhar mais grande. E o lápis preto, ele não é que ele vai diminuir o seu olho, é que ele vai deixar mais marcante o seu olhar. Então, eu hoje vou aplicar o lápis bege, que eu quero que deixe o aspecto maior, tá? Sempre no atendimento a cliente, a gente sempre vai perguntar, mesmo que não vai combinar o lápis branco ou bege ou preto ali com a maquiagem que tu fez, mas sempre pergunta pra ela, você deseja o quê? Você deseja aplicar o lápis branco ou preto? Aí você sempre vai ter que explicar pra ela, mas ela não vai saber pra que serve. Então, por isso que você vai explicar para ela. O lápis branco e o bege serve para deixar um olhar mais aberto, um olhar maior. E o lápis preto serve para deixar um olhar mais marcante, não fechado, vai deixar um olhar mais marcante. Então, agora a gente vai vir aplicando o lápis bege, ó, o lapisinho bege. A gente vai vir dar uma puxadinha bem de leve nos olhos, na linha da água. É sempre legal a gente comprar sempre lápis os olhos que seja a prova da água, porque aqui é sempre molhadinho, então vai acabar tirando o lápis.
Então é sempre legal a gente optar por um lápis que seja a prova da água, que assim ele tem uma durabilidade bem maior. Agora a gente pode partir para a aplicação de cílios postiços. Então, vamos para a aplicação de cílios. Então, os cílios, a gente sempre tem que ter 3 tipos de cílios, 3 modelos de cílios, né? Para quem quer trabalhar com atendimento, né? Com maquiadora. A gente precisa... Por que a gente precisa ter 3 modelos? Porque sempre vai ter a cliente que quer um modelo mais leve, um modelo mais natural de cílios, sempre vai ter uma que vai querer um modelo mais médio e sempre vai querer ter aquela que vai querer um modelo mais volumoso. Então, a gente sempre tem que ter 3 tipos de cílios. E qual a colinha que eu indico? Eu sempre uso a colinha branca, que é uma colinha que ela vai sumir, ela vai ficar transparente depois da cola. Então, não ocorre de tu colar ali, de tu acabar de esbarrar em todo o olho, ele ficar dançando e sujar todo o olho e acabar ficando tudo preto. Porque é boa, a cola preta ela é boa, só que ela é ruim também, por um lado ela é ruim, porque se tu não colar exatamente certinho, ele vai acabar sujando todo o teu olho, vai acabar ficando tudo preto, a sujeira dele, ele não vai secar e vai ficar transparente, ele vai ficar totalmente preto. Então não é bom. Então é legal a cola preta para quem já tem mais uma tranquilidade de colar os cílios, que já teve uma prática a mais. Então por isso que quem tá aprendendo, vocês que estão começando ainda, então comprem colinha branca, que a colinha branca ela vai ficar transparente depois. Aí por isso que é legal a gente, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente encoste ali na técnica de olho, ele não vai acabar sujando, ficando preto, ele vai ficar transparente a cola, então ela não vai aparecer. Então bora lá colar esses cílios. Ó, os cílios a gente vai pegar. Os cílios, ele nunca, jamais vai vir do tamanho do seu olho ideal, ele não tem um tamanho ideal, ele sempre vai vir num tamanho muito grande. Então é legal a gente pegar os cílios, como se a gente fosse aplicar ele, colocar ele aqui nos olhos, como se estivesse aplicando mesmo, a gente vai colocar ele aqui e vai ver o tamanho certo dele. Pra mim, esse tamanho já tá ótimo. Ele não preciso cortar, o tamanho que ele já veio, ele já vai dar ótimo no meu olho. Então, eu não preciso cortar. Mas ele sempre vai vir com algumas pontinhas aqui nos cantinhos, então a gente sempre tem que cortar as pontinhas. Quando o cílios é muito grande, por exemplo, ele ficou muito grande aqui em esses cílios, a gente jamais vai cortar ele retinho. A gente sempre vai cortar ele no desenho dos cílios, a gente vai cortar ele, ó, de dentro pra fora, a gente vai cortar fazendo o desenho dele, a gente jamais vai cortar ele retinho, a gente vai cortar fazendo o desenho dele. A cola, a gente sempre vai aplicar a colinha, vai aplicar uma camada bem generosa, uma camada boa, mas cuidar para não aplicar muito, porque tem muita cola que é muito líquida, então se a gente colocar muita cola, quando a gente for colar na cliente os cílios, vai acabar grudando tudo o olho dela, vai virar uma nhaca. Então é legal quando é uma cola mais líquida, a gente cuida para não exagerar muito no produto, tá? Essa cola aqui, ela é bem densa, então ela não vai ocorrer de escorregar produto e colar o olho da sua cliente. A gente vem aplicando uma camada bem legal, bem generosa. Vem aplicando mais no canto de dentro, porque o de fora ele não vai grudar no olho, vai grudar mesmo, é o de canto de dentro. Então, a gente vai vindo aplicando bastante cola no lado de dentro dos seus cílios. Apliquei a cola, agora eu vou deixar secar a uns 30 segundinhos, uns 2 minutos, até ela começar a ficar bem azul. A cola branca, quando ela começa a ficar azul, é porque é a hora de tu colar. Aonde tu encostar, ela vai grudar. A cola preta, você vai ter que esperar de 2 a 3 minutos, porque não dá pra gente saber quando ela tá secando, porque ela é preta, ela não vai mudar de cor, e ela não vai ficar transparente. Então, é legal a gente esperar uns 3 minutinhos pra secar, tá? O primeiro cílios já secou bem, ó, pode ver que ele tá quase transparente, tá bem azulzinha a cola. A gente vai pegar uma pinça para auxiliar pra gente colar. A gente vai pegar na raizinha dele com a pinça, a gente vai vir bem pertinho do espelho. A gente vai vir, ó, de cima já, quando a gente vir antes de colar, a gente já dá uma olhadinha já. Assim que a gente olhar, a gente já vê já os cantinhos, esse cantinho vai dar certinho aqui, esse cantinho vai dar certinho aqui.
Então, nisso, ó, eu já venho e já boto a base dele encostando já. Já botei a base, agora eu venho aqui no cantinho externo, venho, ó, dou uma puxadinha, uma arrumadinha, vai colar bem certinho aqui no cantinho externo. O cantinho externo tá colado. Agora eu venho no canto interno, pego aqui com o auxílio da pinça, grudei o cantinho interno. Depois, aos poucos, eu venho dando umas apertadinhas para grudar bem, com também os cílios natural. Sempre depois que a gente cola os cílios, a gente vem dando umas apertadinhas para ele grudar um pouquinho mais, fixar melhor. Quando a gente vai colar em nós mesmas, é um pouquinho mais difícil quando a gente vai colar em nós mesmas. Quando a gente vai colar em outra pessoa, na modelo, na cliente, é um pouquinho mais fácil, que ela vai estar com o olho bem exposto, a gente vai estar com a mão um pouquinho mais leve, vai grudar, vai ficar um pouquinho mais fácil. Quando a gente cola na cliente, ela tá ali com o olho fechado, a gente grudou os cílios. A gente grudou, pede pra ela abrir bem devagar o olho, porque se ela abrir rápido, pode ocorrer de escorrer cola pra baixo e pode acabar grudando os cantos dos olhos dela. Então, pede pra ela olhar, abrir o olho bem devagar. Quando ela abrir, se grudou, não puxa só de um lado ou só de um outro. Puxa dos dois lados bem devagarzinho para auxiliar para desgrudar. Ó, venho com um pouquinho de novo aqui, dou umas apertadinhas para grudar bem, fixar bem os nossos cílios. Vai ter vezes que vai ter cliente que nunca colou uns cílios na vida. E ela vai lá e quer colar porque quer colar uns cílios volumoso. Então, você já pega e já explica para essa tua cliente, já diz para ela, ó, tu vai sentir um incômodo, vai sentir um aspecto muito estranho. Quando você abrir o olho, você vai sentir um incômodo. Tá tudo bem, fala pra ela que ela vai ir se acostumando com o tempo, ela vai sentir um pouquinho do incômodo, mas com o tempo ela vai se acostumar. Mas quando a gente grudar os cílios numa cliente que nunca grudou e ela reclamar que tá machucando, aí já é outro assunto. Aí a gente tem que retirar e colocar de novo, porque daí ela não tá algo certo ali, tá algo machucando, pegando alguma pontinha dentro do olho dela, tá machucando ela. Então, a gente tem que retirar e grudar de novo, tá? Ó, cílios grudado, agora a gente vai partir pro outro cílios. A gente vem, esse aqui tá um pouquinho mais molhadinho, pode ver que ele não tá bem sequinho esse aqui. Então, a gente pega, sempre é legal a gente comprar um leque, que ele vai auxiliar a gente secar mais rápido, ajuda a gente a fixar um pouquinho melhor, ele dá um pouquinho mais de tempo pra gente. Então, ó, venho, dou uma secadinha. Pode ver que essa cola aqui, ela é bem densa, então ela não vai escorregar. Venho com auxílio da pinça, pego os cílios, bem no meio, pego um espelho bem de pertinho, venho bem de perto, vejo os dois cantinhos se estão certos, botei ele ali, colocar ele assim, um pouquinho melhor. Coloquei ele, a base dele grudei. Venho no canto externo, canto de fora. Puxo ele, vejo bem certinho se vai dar bem certo. Grudei o canto externo. Grudei o canto externo. Agora eu venho no canto interno. Trago aqui com o auxílio da pinça. Trago ele pro canto interno, grudo bem rente aos cílios. Sempre tem que grudar os cílios bem rentezinho aos teus cílios naturais, tá? Grudei ele. Dou umas apertadinhas pra ele pegar bem, pra ele grudar bem. Dou uma olhadinha assim no espelho, pego, olho pro espelho, ou com a cliente, pede pra ela te olhar, pra você ver se eles estão bem retinhos, não tá muito pra dentro, muito pra fora, pra ver se os dois estão bem certinhos, os dois colados por igual. Sempre dou agora uma arrumadinha, grudei, dou uma arrumadinha antes que secar bem a cola. Sempre é legal a gente grudou, espera secar a cola. Não vem já direto com o rímel, porque se tu vir com o rímel já com ele assim molhado ainda, ocorre de tu passar o rímel e ele puxar os cílios molhados e tirar os cílios, o rímel. Então é legal a gente esperar secar um pouquinho, daí depois a gente vir
com o rímel. Agora eu vou pegar um batom aqui, eu vou fazer a aplicação do batom pra vocês. Vou vir com um batom que apareça bem, vou vir com um batom bem chamativo. É legal a gente fazer, quando a gente faz um olho bem carregado, é legal a gente vir com um batom bem claro, porque assim chama mais atenção pro olho e menos pra boca. Ou senão a gente faz uma boca muito chamativa e um olho mais claro, porque assim senão é muita informação pra maquiagem. Então é legal a gente vir com um olho tudo e uma boca nada, ou uma boca tudo e um olho nada. É sempre legal a gente fazer isso. Vou vir com o batom, só que eu vou vir com um chamativo agora, porque daí assim vocês vão ver bem eu aplicando. Se eu vir com muito claro, vocês não vão ver a aplicação. Então, eu vou vir com bem escuro, tá? Vou vir com o batom, ó. Eu indico vocês comprar batom assim, tá? De aplicação assim, do que batom assim. Porque batom assim é um pouquinho mais difícil a gente aplicar, porque a gente tem que pegar o pincelzinho e é um pouquinho mais difícil da aplicação dele. Demora um pouquinho pra gente aplicar. Então, esse daqui é um pouquinho mais rápido da gente aplicar. Ó, eu vim no centro, eu aplico primeiro pra botar o excesso aqui no centro da boca. Pega um pouquinho de produto, não precisa encharcar o batom, tá? Venho bem rentezinho aos meus lábios, fazendo bem o desenho bem natural dos meus lábios. Venho pra parte de cima, pego só um pouquinho de produto. Agora eu vou ensinar uma técnica que ajuda bastante, tá? Ó, uma técnica você vai vir no arco do cupido, nas duas pontas aqui, ó, ponto alto do teu lábio, tu vai vir, ó, fazer uma linhazinha aqui, uma aqui e aqui, no arco do cupido. Agora eu vou ligar esses pontos. Um pouquinho mais de produto. Sabe quando a gente for limpar, errei o batom, sujou, como que eu vou limpar? Sempre tu jamais vai limpar de lado, tu vai lá pegar um cotonete, não precisa. Tu vai, ó, de dentro pra fora você vai limpar, opa, desculpa, de fora pra dentro, ó. Limpei, porque se eu limpar de assim, ele vai sujar tudo, vai virar uma nhaca. Então é legal a gente limpar de fora pra dentro, porque ele vai levar a sujeira pra dentro, então não vai ocorrer de sujar pra fora, tá? Sempre legal quando é uma cliente, assim, por exemplo, ela vai pra uma formatura, um casamento. Lá vai ter comida, então ela vai comer, vai beber e tudo mais. E pode ocorrer de sair o batom dela. Então, quando for uma cliente que tem formatura, algo que vai ter comida e bebida, é legal a gente optar por ela passar um batom que ela tenha uma cor igual. Fala, pede pra ela, você não quer passar um batom que depois dá pra tu retocar se acaso sair? Sempre optem por essa sugestão, porque ajuda bastante, porque senão ela tá lá no meio da festa, já começa a sair o batom, aí já não fica algo legal depois nas fotos. Então é legal vocês pegar, optam por um batom que a cliente tenha igual, pede pra ela se ela não quer optar pela essa sugestão que vai ajudar ela. Aí sempre legal, bem bacana. Então agora a gente pode vir com um rímel, pegar um rímel bem preciso. Pegar um rímelzinho, ó, bem preciso, e já passar na parte de baixo, dos cílios de baixo.
Sempre quando for uma cliente que tem os cílios muito pequenininho, a gente só dá, ó, umas batidinhas com os cílios. Não precisa vir aplicando ali todo, porque senão pode ocorrer de sujar tudo aqui embaixo, aí já acabou com tudo a nossa maquiagem. Então, ó, sempre... Quando a gente faz o olho primeiro, por exemplo, eu fiz a pele depois, fiz o olho primeiro. Mas eu quero colar já os cílios, quero passar o rímel, eu quero fazer tudo o olho primeiro. Eu prefiro que vocês não façam assim, eu dou uma sugestão pra vocês de não fazer assim. Não é que é obrigação de vocês fazer assim, mas eu quero ajudar vocês, de vocês conseguirem fazer um trabalho mais rápido e vocês ter mais clientes que sejam mais rápidos, eles vão ver que o seu trabalho é mais rápido, você tem agilidade, você é bem profissional, consegue acabar no determinado tempo. Então, é legal a gente pegar, fez o olho, eu fiz ali todo o olho, aí depois... Já fiz tudo, o rímel, tudo, não precisa. Primeiro faz a parte de sombra, a parte ali da técnica de olho, o rímel, o lápis, os cílios, o delineador, deixa lá por último, deixa na finalização, como se fosse agora. Fiz a pele, passei o batom, agora que eu vou fazer a parte do rímel e dos cílios, deixa lá pra finalização. Porque se a gente fazer primeiro tudo o olho, aí depois fazer a pele, vai ficar algo muito demorado, você vai demorar, aí vai indo tempo, e sempre eu digo, sempre vai atender uma cliente em mente, já tenha, eu tenho 1 hora só para poder atender essa cliente, sempre tenha em mente. Eu tenho 1 hora, eu vou entrar aqui para atender essa cliente, eu tenho só 1 hora para atender ela. Sempre tenha em mente, porque depois que passou 1 hora do atendimento, a cliente já começa a ficar nervosa, já acha que tu não vai conseguir fazer algo bonito, já começa a ficar chateada, já começa a ficar brava, e começa tudo a dar errado, e tu começa a ficar muito nervosa. E outra coisa também, quando a gente fica nervosa no atendimento, meu, errei, meu, sujei, você jamais pode mostrar que você tá nervosa, jamais. Porque se você mostrar que você tá nervosa, que você errou algo, a sua cliente vai ficar pensando, meu, essa menina não é profissional, o trabalho dela, ela não tem prática, não sabe fazer, a mulher já vai ficar meio assim na cliente. Então, a gente sempre tem que mostrar confiança no seu trabalho, mesmo que você errou, você ficou nervosa, você acha que você não vai conseguir consertar aquilo que tu errou, mostre confiança, fica calma, porque assim a tua cliente vai ficar calma, ela vai ter confiança no teu trabalho. Então, sempre que você ficar nervosa, guarda pra você, não mostre pra sua cliente que você está nervosa, porque senão ela vai cada vez ficar mais nervosa ainda e não vai acreditar no teu trabalho e no teu potencial. Apliquei na parte de baixo, na parte de cima eu vou olhar bem pra cima, vou vir, ó, grudar os cílios de baixo com o de cima, vou pegar bem na raizinha desses meus cílios naturais e vou grudar, ó, eles com os cílios postiços. Vou vir a dar uma passadinha de rímel, meus cílios postiços com os naturais. Venho pro outro lado. Com a mão bem leve, bem precisa. Quando a gente vai fazer a técnica, por exemplo, vou fazer um delineado, vou fazer um esfumado, você, na cliente, você pode apoiar a mão no rosto dela. Mas quando você for apoiar para fazer o delineado, não bote todo o peso da sua mão para fazer o delineado. Só encosta para você não tremer, mas para você jogar o peso na sua mão, mas você nunca jamais vai jogar o peso na cliente. Você só vai apoiar a mão para você não tremer, tá? Porque tem muita gente que sempre reclama, meu Deus, eu fiz maquiagem com aquela mulher quase me matou, botou todo o peso dela em cima de mim. Jamais você vai, ó, pesar a mão. Sempre a mão bem levezinha, tá? Venho aplicando. Para grudar os cílios naturais com os postiços, para não aparecer os naturais. Para ele se camuflar com os postiços. Agora eu venho com um iluminador. Venho com o iluminadorzinho. Venho com o meu primeiro iluminador ali que eu usei, né? Venho com um pincelzinho, meu de iluminador. Pego aqui, venho no ponto alto da minha sobrancelha.
Ó, venho aplicando no ponto alto da minha sobrancelha, trazendo pra fora. Por que eu tô fazendo isso? Pra ele deixar um aspecto de olho maior, um olho mais iluminado, um olho mais glow. Venho, ó, só aqui no ponto alto, onde que é o alto da minha sobrancelha, onde ela é arqueada. Dou uma exageradinha de novo, porque sempre sai ao longo que eu vou fazendo a técnica do olho, sempre vai saindo um pouquinho da maquiagem. Trago um pouquinho para dar uma exageradinha mais. Venho de novo com o blush, não venho com contorno, eu venho com o blush, só para dar uma camadinha a mais, um acabamento na maquiagem. Sempre quando a gente finaliza a maquiagem na cliente, a gente sempre dá um acabamento na maquiagem. Trago um pouquinho pro queixo, pra testa. Trago pro nariz, dá uma apertadinha, pode vir com o pincel de blush mesmo, tá? Tá finalizada a nossa técnica. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam fácil? Acharam difícil? O que vocês acharam? Vocês não acharam uma técnica rápida de fazer, uma técnica bonita, que realça bastante todos os tipos de olhos, que fica uma técnica bem legal, que combina com bastantes eventos, que tiver casamento, formatura, fotos. Então, o que vocês acharam? Então, agora eu vou conversar um pouquinho, bem rapidinho com vocês sobre corretivo colorido, para que serve, aonde que a gente vai usar. Os corretivos coloridos, eles são usados para camuflar manchas e imperfeições do rosto. Ele vem antes da base, antes do corretivo. A gente vai, por exemplo, eu tô com a minha olheira muito roxa, ela vai aparecer através da base. Então, eu vou vir com o corretivo colorido pra gente camuflar, fazer uma camada que camufle essa nossa olheira muito escura, muito avermelhada, que tá com uma cor muito escura, que vai aparecer através da base. Então, a cor verde, gente, é feita para as olheiras ou manchas de acne. As manchas de acne são avermelhadas e a maioria das olheiras também tem uma cor avermelhada. Então, a gente vai usar o corretivo colorido verde para tampar as acnes e as olheiras. E para as manchas amarronzadas e roxeadas, que também pode ser usados para as olheiras, tá? É o corretivo amarelo, tá? E as manchas verdeadas, as manchas que puxam para o marrom para o verde, a gente vai usar o corretivo lilás roxinho, que também dá para ser usado para as olheiras, tá? E para as peles mais morenas, as negras, as olheiras, a gente não usa corretivo colorido, corretivo claro colorido. A gente usa corretivo escuro laranjado, tá? Para a pele negra e morena, a negra, a gente usa corretivo amarelado ou laranjado, tá? Os corretivos coloridos, eles ajudam a gente bastante. São itens que a gente não pode dispensar no nosso kit de maquiagem. Porque o corretivo colorido, por exemplo, a sua cliente quer fazer uma pele bem natural, uma pele bem, uma cobertura bem baixa. Então, mas ela tem muita espinha, ela tá com muita olheira, tá com muita mancha. Então, por isso que vem os corretivos coloridos, que assim eles vão camuflar as imperfeições do rosto, tá? Como que a gente vem aplicar o corretivo? A gente vai pegar o corretivo, a gente vai vir na espinha, a gente vai pegar uma camada bem legal, a gente vai aplicar, vai vir dar umas batidinhas, a gente não precisa deixar ele uma camada muito grossa, a gente vai deixar uma camada que tampe bem as manchas, as imperfeições, uma camada bem legal, tá? Então, pra que a gente usa, então, os corretivos coloridos? Para neutralizar, para tirar as manchas, para camuflar as manchas e imperfeições do nosso rosto, tá? Agora eu vou vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como ter um atendimento bom, como vocês atender as clientes de vocês, mesmo que seja em salão ou a domicílio, tá? Como que funciona? Primeiro de tudo, antes do atendimento a gente tem que deixar a nossa maleta super organizada. As nossas maquiagens a gente sempre tem que ter uma higiene ao extremo. Por quê? Porque a gente vai trazer a beleza para a pessoa, a gente vai encostar os nossos produtos nela, a gente vai encostar nela. Então a gente tem que ter uma higiene bem legal, não só em nós, mas também nos nossos produtos, nas nossas ferramentas de trabalho. Pincéis, como a gente vai higienizar
os nossos pincéis. Por exemplo, ó, esse pincel, ele tem o cabinho de plástico. Então, se eu molhar, ele não vai estragar. Mas este aqui, ele é de madeira. Então, se eu molhar ele, ele vai se quebrar, vai estragar, vai dar fungo. Então, como que eu lavo meus pincéis? Sempre em água corrente, nunca num potinho com água parada ali, sempre numa água corrente. Bota um shampoo ou um sabonete, lava bem ele na água corrente, esfrega bem. Se for de cerdas naturais, é legal a gente aplicar um condicionador de cabelo. Aplica, deixa agir o condicionador, seca e coloca no sol para secar. Por que colocar os pincéis no sol para secar? Porque, como assim? Por exemplo, esse pincel, ele é de cabo de madeira, então a água entra aqui dentro, cria fungo aqui dentro. Então, não vai ficar nada higiênico. Então, é legal a gente botar no sol para secar e colocar eles assim, ó, em pezinho, que assim a água vai escorrer toda dele e não vai ficar nenhum resíduo de água e não ocorre de dar nenhuma bactéria, nenhum fungo e tudo mais, né? E o sol também mata os fungos e bactérias, né? As esponjinhas, como que a gente vai fazer a nossa higienização de esponjas? Então, a gente vai pode botar no micro-ondas ou esquentar uma água morna com detergente ou shampoo, a escolha de vocês. Deixa ela lá um tempinho lá mergulhada naquela água com sabão ou detergente agindo. Depois dá umas apertadinhas, lava bem, enxágua e também bota no sol. Só não deixa ela muito tempo no sol, porque senão ela pode se quebrar, ela pode estragar. Então, a gente deixa um pouquinho no sol, só para sair as bactérias bem de dentro, porque ela absorve. Gente, a cada atendimento ou a cada aula que vocês têm ali na Jumper, sempre depois da aula ou depois do atendimento, lavem bem os produtos. Por exemplo, a esponja. A esponja, ela absorve muito aqui, ó, resíduos da pele. Então, se a pessoa tiver alguma feridinha, alguma acne, alguma coisa aberta ali, exposta, a gente encostar, ele já vai sugar e pode acabar passando para outra pessoa, alguma bactéria, alguma coisa, uma doença, o que for. Então, é legal a gente sempre higienizar bem as nossas paletas, tudo que tem na nossa maleta de maquiagem, a gente tem de maquiagem, sempre higienizar antes do atendimento e depois do atendimento, depois da aula, tá? Sempre bem legal. Como a gente tem que se arrumar para o atendimento? Como que vocês vão se arrumar para o atendimento? Sempre tomar bem o banho, cabelos bem lavados, amarrados para cima, sempre usar uma máscara no atendimento ou na aula, uma máscara de higienização, sempre com as mãos bem lavadas, as unhas cortadas, não precisa ser aquele cortado minúsculo, tá? Pode ser mediano, porque se a gente tiver uma unha muito grande, a gente pode fazer a maquiagem, pode acabar machucando, arranhando, furando o olho da cliente, né, ou da modelo. Então é legal a gente sempre ter as unhas bem limpas, bem cortadas, pintadinhas, bem higienizadas. Roupa, sempre ter uma roupa bem confortável, não muito decote, porque a gente vai ficar abaixada, então pode ocorrer de mostrar os nossos peitos para as clientes, né? A gente ficar expostas ali, então é legal a gente usar uma roupa confortável, sempre calça, jamais uma saia curta, um shorts curto, porque você tá indo com uma profissional, então, né, a gente tem que se vestir bem, botar um sapato confortável, jamais vão no atendimento de rasteirinha ou chinelo, porque a gente não é nada profissional usar um chinelo, uma rasteirinha no atendimento, sempre um sapato fechado, uma sandália fechada confortável para você, tá? Sempre no atendimento, a gente sempre tem que estar sempre bonitinho o rosto, a gente jamais tem que estar de cara lavada como se tivesse acabado de acordar. Se a gente tá indo dar a beleza pra pessoa, a gente tem que mostrar que a gente tem a beleza também, a gente tem que sempre estar bem apresentável pra pessoa, a gente sempre tem que estar ali com a sobrancelhinha feita, sem mostrar muito assim espinha, sempre dá uma tampadinha nas espinhas, passa um corretivinho ali, algum produtinho. A gente sempre, se a gente quer dar beleza, a gente tem que mostrar a beleza, então a gente tem que estar bem apresentável, né, para o atendimento, para mostrar confiança do teu trabalho para a pessoa, né? Então, gente, sempre, nunca jamais passa um perfume muito forte no atendimento. Antes de atender, só passa ali um Rexonazinho, um rolãozinho, que já tá ótimo. Jamais a gente vai passar um perfume super forte no atendimento, porque a gente vai ficar muito perto da cliente. Então, se a gente ficar perto dela, ela vai ficar sentindo esse cheiro forte do teu perfume. E ela vai começar a ficar enjoada, Então, eu quero desejar uma boa semana para vocês, tudo de bom, e espero que vocês treinem bastante essas técnicas que eu ensinei para vocês hoje, treinem em casa, e eu preciso e peço para vocês, depois que vocês treinar, podem treinar em modelo, podem treinar em vocês mesmas, como vocês preferirem, tá? Eu preciso e peço para vocês, quando vocês treinar, mandem foto ou vídeo
do que vocês treinaram em casa, tá? Das técnicas que eu ensinei aqui. Então, eu preciso que vocês ponham em prática aí na casa de vocês essas técnicas que eu ensinei hoje. Aí eu quero que vocês me mandem foto depois do que vocês reproduziram para mim ver como que foi. E só lembrando, gente, todas essas técnicas, tudo aqui que eu tô ensinando para vocês aqui no videozinho aqui online, eu vou trazer depois na sala de aula. Quando tudo isso ficar normal, normalizar, eu vou trazer para aula, tá? Isso aqui tudo que eu ensinei para vocês, eu vou trazer de novo na aula, dentro da aula, eu vou repassar tudo de novo para vocês. Então podem ficar tranquilos que se vocês não pegaram bem direito, não entenderam alguma coisa, na aula eu vou explicar melhor, vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, tá? Na prática, podem ficar tranquila, tá? Um beijão para vocês. Se cuidem e fiz esse vídeo com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? E lembrando, meninas, quem tá nesse ramo da maquiagem que quer trabalhar com isso, tem que pensar agora. A gente não compra mais maquiagem para o nosso uso pessoal. A gente tem que comprar a maquiagem pensando nas outras meninas, nas nossas clientes. Então a gente vai lá comprar um pó, não compra só um pó da tua cor, compra um pó de 3 cores diferentes, para pele morena, pele negra e pele clara. A gente jamais agora compra maquiagem pensando só em nós. Agora a gente compra maquiagem pensando nas clientes, né? Nas outras pessoas, né? Por exemplo, a gente sempre tem que ter diversas cores de batom, base, a gente tem que ter bastante cores de base, tipos de base, tem que ter base de cobertura média, cobertura baixa e cobertura alta. A gente sempre tem que ter diversos tipos de cores, de sombra, de batom, de lápis de olho. Então a gente não compra mais maquiagem pensando em nós, sempre pensando pra frente. Então, meninas, agora eu vou finalizar essa nossa aula online. Semana que vem vai ter mais uma com outras técnicas.